Está começando mais um episódio The Publisher, meu podcast aqui na Top View em parceria com a Rick Podcast. Ambas empresas do Grupo Rick. Essa minha segunda temporada, eu tenho o prazer de gravar ela inteira aqui na 29ª Casa Cor Paraná, no ambiente Arena Funcional do André Henning, que também é o ambiente do Grupo Rick. Nós, do Grupo Rick, temos dois grandes ambientes aqui, a Arena Funcional e o espaço de Top View e Grandes. E todos os podcasts estão sendo gravados com profissionais que compõem a Casa Cor. Eu tenho o prazer, nós temos o prazer de receber agora a Fernanda e a Catarine. Sejam muito bem-vindas. Nós que agradecemos o convite. Obrigada. Obrigada. Vocês são arquitetas ou designers? Arquitetas. Nós duas. As duas são arquitetas. Exato. Então eu vou começar com a pergunta tradicional. Vai lá. Por que vocês são loucas de escolher arquitetura? De onde veio essa? Da onde veio? Onde começou isso? Da onde começou, né? Bem, posso iniciar, né? Eu sempre gostei muito de desenho, dessa parte de arte. E na época que eu estava escolhendo o curso, surgiu a ideia... Eu gostava de design. E surgiu a ideia de arquitetura. E daí eu fui a fundo, comecei a pesquisar um pouco mais. Tive auxílio do meu tio na época. E daí eu topei, porque a arquitetura abrange muito mais coisas, né? Do que somente a área do design ali. Então, para mim, veio a calhar. Daí foi o momento que eu entrei. E daí qual eu idade vi. você tinha na época? Na época, 18. 17, né? Fazer o vestibular. Lá do vestibular mesmo. Aquela idadezinha ali confusa um pouco, né? Mas a idade padrão aí de todo mundo. E deu certo. E depois me apaixonei cada vez mais. Teve os desafios, né? Mas deu certo. E Fernanda, quando você falou, você é arquiteta? Eu, no primeiro ano da faculdade. Você começou e não tinha certeza ainda? Eu não tinha noção do que era arquitetura. Mas Mas como que você resolveu chegou? entrar Medo, na né? arquitetura? Porque eu amava desenhar. Desenho à mão livre, Aham. obviamente. É. Eu amava desenhar. Então, enquanto as minhas amigas iam jogar futebol, vôlei, eu ia pra aula de desenho com as senhoras da terceira idade. No interior, né? E aí, na época de escolher ali o curso, eu tava entre jornalismo e arquitetura, na verdade, artes visuais. Aí meu pai deu uma barrada. Piada. Uma guiada. Ele falou, faz engenharia. Eu falei, negócio, cálculo. Então, aí eu fui atrás de um curso que eu pudesse desenhar, que era a minha paixão, e não tivesse tanto cálculo. Foi onde eu conheci a arquitetura e caí de paraquedas, também com 17 anos. Vamos ao nosso primeiro ranking, porque a gente quer entender como funciona o processo criativo de vocês. Prancheta ou computador no início? Puxa, agora a gente já tá mais no computador, né? Teve uma Mas direto época ao que... computador. No início da faculdade ou da carreira? Não, agora. Agora. Computador. Computador. Direto, sem rascunho, nada. Não, tem rascunho também, aham. principalmente com o cliente. Entendi. Tem situações que o cliente às vezes já traz a planta e tal, de terreno, né? Aham. Aí a gente começa a fazer a avaliação ali, vai no terreno do cliente, principalmente, né? E daí ali a gente Faz começa o também a briefing desenhar. com ele. Mas aí quando começa a desenhar mesmo é computador. Já é computador. Já é daí, computador. É pra raro. otimizar, Eu, às vezes, ainda vou, mas é bem raro. É quando não tá saindo nada mesmo, aí... Agora a gente vai começa a pra desenhar no iPad, né? Tipo, um novo desenho, né? Que facilita também bastante. E você já tem quanto tempo de escritório? Como que é o nicho de vocês hoje? Então, a nossa união é recente, né? Nós já somos formadas há bastante tempo. A Eu sou feira... formada há 10 anos, tenho escritório há 10 anos já. Eu e há a nossa 9. sociedade 1 ano. Isso, fez um ano agora, em maio. É recente a bem nossa recente, junção. Recente. Exato. Nós já trabalhávamos em alguns projetos em parceria juntas e demos aula de projeto arquitetônico na faculdade, em Mafra, juntas. Pra arquitetura. Então, aí foi criando um laço de amizade, onde veio a sociedade. E a gente quer saber agora sobre o processo criativo de vocês. Tirando o briefing que todo mundo faz com o cliente, tem o briefing. Quando vocês vão sentar para desenhar isso, como funciona o processo de vocês? Cada uma faz uma parte, vocês discutem juntas? Depende muito, né, Fer? Geralmente, quando a gente tem, às vezes, projetos já certos de cliente, que já veio, às vezes, conversar comigo, e o cliente já veio conversar com a Fernanda, e tem muita demanda, né? A gente acaba separando. Mas sempre tem, tipo, uma pergunta para outra, tô com dificuldade, ou o que você achou? Não entendi se o cliente queria isso ou aquilo. E daí é a hora que a gente começa a juntar, né? Tá ok, não tá? Ou vamos mostrar pro cliente, depois a gente altera, porque a gente também tem uma linha no escritório que a gente acaba seguindo, né? Aí, a não ser que seja um projeto muito específico do cliente, a gente não consegue encaixar a nossa linha, mas a gente sempre tá trocando ideia. E quando uma não consegue,
passa Passa pra pra outra, outra. porque às vezes dá uma travada, né? Processo criativo não é todo dia, Uhum. então às vezes dá uma travada, ó, não tá fluindo, consegue fazer essa parte. Aí a gente vê se flui, a gente senta, conversa, discute, tem as meninas também conosco, que aí é uma equipe, né? Sozinhas não somos nada. É. A criação fica realmente mais conosco, mas de vez em quando elas também dão, ó, olha aí como tá, vocês gostaram, vendo com outros olhos, né? Sim. E no Mas estilo de vocês, pra que lado que vocês vão? Desculpa te interromper. Olha, não, imagina. Na verdade, assim, estilo, a gente também é de cidade pequena, né? Mais interior, então nós sempre pensamos na funcionalidade, no que vai ser prático para o cliente. Então, a nossa análise, eu tenho o nosso estilo? Tem, a gente sempre acaba colocando uma cor que a gente gosta mais, né? Um ponto que a gente acha que vai ficar mais legal, um projeto às vezes mais limpo, mas a funcionalidade é o que sempre rege. E para isso que a gente às vezes abre, o cliente quer uma cor muito fora do que é o nosso gosto, tipo um azulzão. Ok, isso é o gosto dele, mas o restante estando funcional, né? Aí que a gente sabe que ele vai usar, que depois ele não vai reclamar, né? Então, tudo bem. Aí a gente permite, porque até é um investimento do cliente, né? Então, é o sonho dele, né? Então, algumas coisas a gente acaba não interferindo tanto. E claro, tem a tendência, mas a gente também foge um pouco, às vezes, da tendência que o cliente quer. Se for uma casa, principalmente. Um comércio que ele vai reformar mais rápido, a gente pode usar tendências. Uma casa que vai demorar uma reforma, a gente tenta usar material mais nobre, a madeira, a pedra, algo que não saia tão mais atemporal. rápido de moda, mais Isso. atemporal. Menos imitação, né? A gente tenta sempre ir pro Mas se vocês tivessem que definir o estilo de vocês, qual seria? mas Acho que contemporâneo, moderno, contemporâneo. E vocês estão trabalhando agora em dupla, mas vocês trabalharam durante muitos anos separadas. sim. O que são características suas e quais são as características suas? Puxa, quem sabe uma Pra fala da começar, outra? as duas são geminianas. O próximo ranking nosso era signo. Era signo. Temos aí uma resposta. Já tem a resposta, então, né? Bem, Então vocês mudam muito de ideia durante o projeto ou não? Então, a gente tem que Geminianas, apresentar como que rápido. faz isso? A gente apresenta rápido e daí depois que o cliente aprovou, daí ok. Mas então, se ficar na nossa mão, a gente fica mudando. Fica sempre mexendo. Mas é sempre pra melhor, né? Mas, eu acho que dá... Não sei, posso falar de você de mim? Mais fácil, né? A Fernanda, ela é muito pronta e muito organizada. Ela também puxa, leva, consegue otimizar, delegar, principalmente dentro do escritório. Então, isso pra nós é bom, porque ela tem um espírito que ela leva ao escritório. Ela chega, ela movimenta todo mundo. Não tem ninguém fica parado, né? Liderança. E o projeto sempre acontece na mão delas. Detalhamento, principalmente, né? A parte que tem o olho também super bom. E acho que o ponto mais forte é isso. Esse poder ali de conseguir levar e organizar e fazer acontecer. E a Caterine, Fernanda, como ela é? Então, a Caterine, ela também tá sempre sorrindo, sempre nativa. Lá ninguém tem preguiça. E também ela já chega, vamos fazer dessa forma, vamos assim, cada uma vai para um lado, ou isso a gente faz juntas. O processo de criação dela é bem mais rápido que o meu, porque eu fico presa lá no Mas parafusinho a técnica tua ali, também é bem, assim. Então, ela sai com umas coisas que eu falo, nossa, eu não faria dessa forma, que legal que ficou. Então, a gente consegue fazer acontecer juntas, e eu brinco que ela é filmmaker de escritório. Deu pra ver, né? Eu sou péssima com fotos e vídeos, desde que nós temos... Vocês não estão vendo, mas a Caterine chegou e ela já pediu um suporte da nossa equipe, trouxe um super suporte pra gravar. Ela já tá gravando tudo Já, também. não, deixa garantido, pelo menos, né? Então, desde que a gente está na sociedade, eu brinco que eu não tenho material mais pra postar dos clientes, porque se a gente sai juntas, eu largo tudo meu comigo. celular e, filmmaker, Resolva. Né? E a parte de ambientação também, ela tem um olhar muito clínico, Mas isso é a sua experiência de loja, né? Exato, Pra exatamente. decoração, pra colocar no lugar. Essa parte da pra ambientação, deixar ela certinho. veio da loja. Ela já veio do processo da loja que eu trouxe. Eu fui né? vizinho da Caterine. Exato. Vizinho, né? Vizinho mesmo. Tipo, ela tinha loja e o meu apartamento, meu parceiro, ficava do lado da Exato. loja dela. Em Mafra. Às vezes estacionava na frente, né? A gente se via. Descia o cachorro, daí a gente olhava a vitrine, daí trocava a Mafra. vitrine e falava, gente, aqui a gente gostou, isso aqui. É legal. E era uma loja super elegante, bem sofisticada. Que bom. Que bom E você saber. continua com a loja? Não, eu Não? fechei a loja. Eu fechei e fiquei quase 5 anos com a loja, né?
E fazia junto o escritório de arquitetura na época. Mas aí era muita coisa. Tava dando aula, tinha loja, tinha escritório. E daí chegou um momento que veio o Baby também, né? Daí... E ela fez uma curadoria incrível de moda e decoração. Que legal. Exato, era bem... Faz uma muito lojinha tempo que eu não grande. vou pra Mafra. Falei, né? Minha família inteira é de Mafra, mas eu não vou pra lá. Todo mundo tem Há uma ligação muito com Mafra. É, impressionante. estamos aqui por isso, né? E quando a gente ligados. fala aí, você tá falando do estilo de vocês e tudo mais, mas quando a gente vai pra casa de vocês, como que é? Né? Vocês estão muito parecidas no estilo também na hora de escolher pra vocês mesmas? Eu acho que a gente tem um Olha, olho meio, tipo... Bem parecido, É. assim, olhar quando a gente olha em alguma loja, principalmente. Eu gostei disso, eu também. Às vezes até algum story que a gente vê no Instagram é o mesmo que a gente se manda É. em vários Instagrams que a gente nem sabe em qual conversa tá, né? Se perde no meio. Mas perde, a mas sua é bem- casa e a sua casa é como? A sua casa é mais A minha é mais... em relação a cor, espaço? Mais neutra. Não, eu sou do Ah, neutro. aham. Eu gosto neutro. Eu vou mais pro tom mais leve, assim, pra não enjoar tanto. É, eu tive momentos na minha casa que eu tive papel de parede mais com arabesco, essas coisas. Chegou um momento que eu não conseguia ver mais. Então eu consegui trocar e agora me dá mais paz, assim. De olhar mais leve, com cores mais neutras. Não sou de muito adorno, por mais de ter tido loja, né? É, não tenho... Esses dias eu reparei e falei, nossa, eu nem tenho tanta prateleira em casa, nem pra guardar. E daí com criança pequena, muito menos, né? Porque daí eles derrubam tudo. Então, agora minha sala está com muitos brinquedos. Essa é uma nova fase da vida, né? Que eu tive que desapegar um pouco disso. Mas sempre o lado mais funcional, né? Em casa também tudo mais pro E é prático. casa ou né? apartamento? Apartamento, apartamento. E você, Fernanda? Eu também moro em um apartamento. E como é o estilo dele? Ele é um estilo misturado, é casa de ferreiro e espeto de pau. Ah, chegou então esse momento, já que você tocou Fernando nesse Ai, assunto. ai. Começou o quadro Casa de Ferreiro Espeto de Ai, Pau. ai. Também Patrocínio, conhecido como bullying com o André. patrocínio André Henning. Por quê? A casa dele, ele não chama os amigos pra jantar lá porque não tem Os espelhos das os tomadas. espelhos da tomada. Mas é um estilo... É para as pessoas verem também como é feito. Acho legal Não, tem que isso. explicar, gente. Não, não o pintor precisa. tirou pra jogar pra pintar e jogaram fora. E agora eu não Meses. acho mais a mesma marca. Eu vou ter que trocar todas as tomadas, não só os espelhos. E E aí é um eu investimento enrolei também. um pouquinho. Mas é isso, Tô gente. esperando o publi. Mas no que aspecto a sua casa é esse? É porque assim, eu moro num apartamento sozinha não, porque eu tenho o meu cachorro, que hoje eu chamo de Priscila TV Colosso. Aquele enorme, né? Enorme, eu adotei, ele cresceu demais. Ai, que fofura. Então eu moro num apartamento grande, me mudei recentemente. E aí eu tô mobiliando aos poucos. Então eu tenho lá um apartamento e 2 escritórios, porque eu tinha um escritório, eu fiz um novo ano retrasado, e na junção a gente ficou com o escritório da Cati. E eu fiquei com muitos móveis. Daí Então eu teve tenho que- 3 estilos lá. Mas eu também sou mais neutra, gosto mais de algo também bem funcional. Porém, eu tenho alguns pontos um pouco mais de cor. né? Tipo, poltrona, um rack mais colorido. Ah, isso é legal, porque dependendo do cliente, vocês conseguem fazer uma Exatamente. proposta sim, bacana. Sim, E sim. eu amo tapete, mas hoje eu não posso ter, porque eu Por tenho um causa do cachorro. dog. Ah, isso é um caos. Escolhas. Escolhas, eu lá em casa por conta do filho, né? Escolhas. E falando em espelhos, eu também tive um momento do Dog Baby, que eu morava em outro apartamento, que eu tinha medo de chegar em casa. Porque ele arrancava os espelhos e comia os fios da internet de luz. Bem tranquilo. Eu tive essa fase dos espelhos. Nada perigoso, Cara, né? a Pra... minha- ó, outra coisa pro Priab depois de fazer bullying. A minha rói a parede. Então tem minha parede, tem alguns lugares que tem uns buracos, assim. Mas tem terapia até de Ela cachorro. rói. Mas eu já fiz tudo, já levei em tudo que é lugar. Essa cachorra, ela é doida. Eu tô esperando ela ficar um pouco mais velha. Ela, acho que ela é eu muito vou criança. reformar aqui, eu vou reformar aqui. E ela atravessou o drywall, gente. O É um meu bulldogzinho. dog foi pra terapia. Depois Ai. ele virou um lorde, ele é fofíssimo. Ai, é lindo. Ele é um amor, eu levei um a amor. minha pra treinar, pra adestramento, tudo, até agora não adianta. Mas também, né, o cachorro é o reflexo do dono, né, gente? Vamos É o que eu lá. falo. Vamos lá, Lorde. Vamos voltar. Vamos agora à nossa sessão que os médicos odeiam e vocês vão entender por quê. Clientes que chegam com a pastinha do Pinterest. Vocês amam ou odeiam? Depende. Depende do apego que a pessoa tem, né? Exatamente, depende do apego que ela tem. Se ela tá a fim de desapegar um pouquinho, é legal. Porque a gente pega a inspiração, pega a essência da pessoa, mas acaba conseguindo alterar
para melhor. Mas se ela vem muito apegada, aí é difícil. complica. Porque nem sempre se encaixa. É. E se a gente não replica aquilo fielmente, o cliente Gera acaba... frustração. Ele não decide. Ele fica sempre, mas dá pra melhorar, mas é que eu quero bem assim. Mas é que eu quero assim. Aí acaba complicando Então ele tem que ir no projetista, cliente, amigo. Você tem que ir no projetista e não no arquiteto. Aí o cara chega naquela sala de 300 metros quadrados e quer colocar num estúdio. Mais ou menos isso. A gente vai ter que diminuir o seu tamanho, cliente. Tem um novo filme, né, que vai ser lançado, que eles encolhem, você vai ter que passar por lá também. Vai diminuir a e é muito escala isso, dos né? bloquinhos. A beleza, né, da foto, o brilho das coisas. Aí ninguém vê por trás o que é, se realmente funciona ou não, né? Mas isso que a Fer comentou, de a gente entender a essência do cliente, é bom. É bom porque a gente já sabe também, fica um pouco mais assertivo, né? Mas quando ele tá disposto também a aceitar mais ideias. Quando ele traz só como um guia. Não como algo assim, eu quero realizar isso. Isso. E Aí somente dificulta. isso. Às vezes só vem uma imagem. Eu quero isso. Daí é Aí mais quando vem 10 imagens, por exemplo, uma cozinha, todas são brancas e uma é preta, é óbvio que o cliente gosta do claro. Então a gente consegue captar a essência porque ele mandou 10, uma tem um detalhe ali. Mas quando vem uma imagem e é aquilo, aí é complicado. Mas eu estou lançando também meu curso para adestrar clientes, que é você saber o que você quer em determinada foto. Você quer a forma, você quer a função, você quer a textura do elemento, mas a gente pode, é só entrar em contato com o meu assistente, a gente pode dar essa consultoria para você, cliente, antes de você contratar. E quando quer tudo, faz como? No Mas teu eu curso. também, mas eu falo que eu tenho que dar umas 10 casas, né? Já falei várias vezes aqui. O Yabi, ele exato. quer cada dia da semana morar num estilo de casa diferente. Ó, se eu fosse rico o suficiente, eu Se eu teria pudesse, né? uma casa só no Brunão, uma ali em Mafra, uma aqui em Curitiba, uma em São Paulo, cada uma seria de um Quem estilo. não, né? Quem não? Quem não? Exato. E chegou a hora do perrengue. Ah, faz tempo, né, que a gente não fala de perrengue aqui. Vamos lá, Ixi, André. meia hora. Poxa, Vai. perrengue. Perrengue, o que é isso? Eu não Perrengue. conheço. O Yabi tá adorando saber como que são os perrengues da nossa profissão. E aí, eu queria saber de vocês, como que é o perrengue que vocês passaram aí, que vocês falaram, cara, não acredito que a gente passou por isso. Olha, até... Desculpa, tive que rir. O ranking aqui tá forte, hein? Vamos ver. Eu espero que não escutem. Não Não, precisa expor, não precisa não expor. fala nome. Mas a Pode, gente, pode dar sequência. A Pode gente- dar Foi, sequência. eu a gente acho. já teve A mãe da cliente com o pintor. que a Que a arquiteta arquiteta pegou. A gente já Opa, sabe agora. nossa. Dica pros arquitetos: chegue sempre fazendo bastante barulho, não chegue tanto silêncio na Não. obra. Ah, não, gente. Chega... Opa, bom, você já tem que chegar Você também, pode né? ver o que você na não obra, quer. mas... Buzinando. Exato, exato. Fernanda, Bem, conta pra gente teu perrengue. Eu tive um engraçado, mas acho que nós duas juntas foi que um cliente não aceitou o nosso projeto porque o do marceneiro desenhado à mão, sem escala, estava muito melhor. E ele adorava aquele desenho à mão. E a gente teve que, literalmente, copiar com a medida do marceneiro e não era medida funcional. E não cabia. E a gente teve que... Que ele executou? Não sabemos. Acreditamos Estão que executando, estão Ah, estão executando. executando. Não sabemos em que pé está. Mas ali foi um perrengue, acho que nós duas ali É, no falamos, receber, "Poxa, né? Aham. No receber, assim, tipo, mas tá aqui bonito, né? Com 3D bonito, né? Renderizado e tal. É, e veio clientes. a mão. Eu sei, nós nem sempre somos fáceis, né? Nós poderíamos melhorar. É, mas assim, tudo bem, deu certo, né? no Mas final deu é mais certo. pra nós, poxa, mas deu uma desestabilizada ali, né? E não foi bem um perrengue, mas foi uma situação engraçada em obra. Que a gente visitou, conversou com os pedreiros e tudo, e saiu. Só que os pedreiros acharam que a gente tinha ido embora, mas a gente não tinha dado tchau, né? Aí, de repente, a gente voltou, eles estavam falando de nós, né? Mas os três, tinha 2 em cima da parede, eles quase caíram. Peguei vocês falando de mim, mas eles ficaram numa cor, assim, roxos, né? Mas eles estavam. Mas O que eles estavam falando agora? Não sabe, né? Porque daí eu fingi não ali, sabe o quê? não, eu não Nós sei, não mas perguntamos. era alguma coisa, né? Mas foi muito engraçada a reação deles, porque eles não sabiam o que fazer. Porque sim, né? Eles estavam falando da gente, eles não disfarçaram em nenhum momento. Mas foi engraçado, foi divertido. Não E foi eu meio um também perrengue tive ruim, uma situação divertida dessas que eu fui medir uma casa grande, só que eu tinha a chave da casa. Até era a casa de um parente, né, que eles compraram para transformar em um comércio. E nós não éramos sócias ainda, fui com as meninas do escritório fazer a finalização das medidas. Nisso saiu
do nada, a vizinha da casa do lado, louca, brigando comigo, gritando. Ela falou, você não pode invadir essa casa. Eu vou chamar a polícia. Vocês estão pensando quem? Invasão todos os dias nessa casa. Invasão todos os dias ainda. Eu cheguei bem vestida, de carro. Eu não cheguei Eu ia invadindo, perguntar, tava de tinha roupa uma de chave. academia? Não, pior que não, tava muito bonita. O ladrão hoje tá diferente. Ele não tem mais Tinha um cara. pouco mais de estilo. Ladrão estiloso, né? E olha, ainda vem bem arrumada, como é que pode, né? Golpe hoje em dia. É golpe. Opa. Igual. Você está escutando The Publisher, meu podcast na Top View em parceria com a Rick Podcast. Hoje nós estamos batendo um papo muito legal com a Fernanda e com a Caterine e a gente vai entrar agora para discutir o ambiente delas na Casa Cor. Vocês estão fazendo concierge. Isso. Como foi a criação desse espaço? Porque primeiro ele tem que ser funcional. E como vocês imprimiram o estilo de vocês nesse espaço? E o boas-vindas da casa ainda, né? Exato. Bem, para nós foi um desafio, né? Porque a gente tinha os nossos fornecedores também que queriam participar. Então, a gente teria que colocar tanto os nossos fornecedores, como também essa premissa de funcionalidade, né? Que era o objetivo principal. Para isso, a gente foi buscando também essas nossas referências né? que a gente gosta. E trabalhando bastante com essa parte orgânica, justamente pelo tema, né? Também da Casa Cor. Até veio um pouco antes a nossa escolha, né? Porque a gente já tava organizando, Antes do tema, né? nós já tínhamos feito o projeto, basicamente, e o Então tema foi- e o projeto se encaixaram. A Não gente precisamos- viu que estava numa linha legal, né? E até a questão das cores também foi um detalhe que a gente trabalhou para também fazer mudanças do ano passado para esse ano. As cores neutras, que é o que a gente já carrega um pouco também no nosso que nós escritório, gostamos, né? né? Nosso E estilo. que aceita também mais mudanças, né? E foi a partir desse ponto que a gente começou a fazer todo o detalhamento, o desenho, mas trabalhamos também à mão. E a mão veio também muito esse traço mais orgânico. Veio essa hora do trabalho à mão que a gente começou a No desenhar. orgânico tem que ser a mão, né? O desenho inicial. Não Exato. tem A como parede fugir onde está muito. aplicada a marca, o que é? PVC. Tubo de PVC. Cano de Ah, é o mesmo que tá É naquela... o mesmo da floreira e da Eu adorei entrada. aquilo. Isso Aham. mesmo, isso mesmo. Ali foi uma criação nossa do escritório, que Aham. veio a sustentabilidade, que a gente Aham. queria também trazer, esse artefato feito à mão. Inclusive, a gente trabalhou com camadas vindo desde o MDF, o Cobogó, que já lembra um pouquinho aquela parte mais manual, Da mais obra, casa né? de vó É. também, aquela pegada mais sustentável. Aí a gente queria fazer essas curvas bem orgânicas e não tinha nenhum material no mercado que fizesse o cilindro 100%, né? Tem o meia curva, algumas empresas fazem, mas a gente queria 100% curvado. Gente, acesse o site da Top View, onde tem as fotos dos ambientes, legal. vejam o painel e até a capinha dos stories, quando a gente começa a postar os stories de Casa Cor, tem essa parede. Eu não sabia. Ontem à noite, porque eu tava aqui, eu fiquei esperando o motorista ali na frente, eu sentei, daí eu vi as floreiras e vi que eram tubos naquela parte. Mas não me atentei que era o mesmo no painel. É uma solução muito legal. Muito legal, é No barato, nosso Instagram- sustentável. Exatamente. No nosso exatamente. Instagram tem um pouco do processo de produção do cano cru Qual é mesmo. a roupa de vocês? É o @arcmeet, que é o nosso nome, arc.meet. E daí 2 também Is e nós, 2 T's. nós temos também os nossos pessoais de arquitetas, né? Arc.Caterine Clock e o seu. Fernanda Mirek, arquiteta. Então dê uma olhada, que é uma ideia muito bacana. É muito legal. Eu já usei uma vez num salão de cabeleireiro essa ideia também. Ah, que legal! Porque eu usei o bacana. tubo maior, que eu queria que bem legal. grande, mandei cortar no Isso. meio e fiz um pé direito duplo, assim. Que Ficou legal! bem bonito Que também. legal, ó, boa. Dificílimo de É colocar, de difícil. instalar, foi um perrengue, Nós mas ficamos funcionou muito bem. uns 2 meses Organizando, A nosso tempo de produção lá foi muito maior que aqui, que a gente trouxe pronto. Então, como fazer, como executar, quem iria fazer, porque a gente apresentava a ideia, todo mundo achava que a gente era louca, que não ia dar e certo. ninguém queria pegar aquela execução. É, Então, tem 140 tubos de 6 metros de comprimento ali. que daí a gente- Todas aquelas curvas ali, É. que foram cortados, lixados e posteriormente pintados.
e tem por a isso que não coral tem tem nada. é artesanal. Não tem É. escrito. E daí ali, todos os canos, um por um, lixadinho, né? Aí depois a gente conseguiu fazer essa preparação e daí a pintura. Mas para isso a gente precisava de um painel para poder fazer a curvatura. E o que fazer? Aí foi nessa hora, sim, que o estudo daí veio, que desenvolvendo junto com os profissionais também, né? Algumas Envolvidos, equipes. aham. E daí a gente conseguiu, através do nosso fornecedor, do Do mobiliário, da que Zin. Da aí loja ele Zin. conseguiu também fazer para nós em máquinas, que ele tem uma indústria, né? Cortar essa parte em curva. Ah, ele fez o fundo pra vocês Isso, fixarem E daí as... foi o momento que a gente conseguiu fazer fixação, parafusados, né? Pra manter, porque ele vai assim curvando, né? Ele vai porque- trabalhando. Ele é Aí um nó- material é um- mole, né? Exato, Isso, exato. é uma chapa como se fosse um compensado, cortado em máquina de corte de Que CNC. legal. E aí ele já veio, a gente mandou os ângulos pra ele e ele mandou tudo curvado. Legal. Ali É, a gente depois fez conseguiu encaixe. Eu tava na abaixar Casa e Cura o dia que tudo. chegou ali, eu fiquei reparando, fiquei vendo eles instalarem. Pra daí... você que não é arquiteto, não tá entendendo nada, contate elas. Isso aí. Pra você que é mais arquiteto, dê crédito quando você usar a ideia. Fala, me inspirei nelas. Eu vi lá na Casa Cor as meninas que estavam Não, no podcast. Ficou lindo. Como ficou lindo aquele Obrigada. material. Ficou lindo mesmo. E trouxe uma leveza também, né? Que era isso que a gente queria como a logo também, pra aparecer, que é um lugar onde todo mundo tira foto, né? Não, e ficou bonito, marca, ficou né? elegante. Queria pra que, ser leve. que a pessoa chegasse já, às vezes a pessoa vem do dia a dia correndo aqui, vê no final do dia, então já chega num ambiente mais leve, já chega mais prepara, né? calma, se preparando, e as curvas vão dando o caminho guia ali pra entrar na mostra E o mesmo. contraste com a caixa de marcenaria, que ficou muito legal também, né? Daquela madeira mais escura do outro lado. Isso. Chamou pra cima, assim. Essa parte da madeira, a gente fez até um reaproveitamento mesmo Do ano ano passado, que a gente fez essa... usamos, né? Essa parte para envolver também. Então, um ponto mais quente nosso, de cor, seria essa madeira que a gente acabou mantendo, E né? aplicamos alguns espelhos ali também para ampliar um pouco o ambiente, que não é muito grande ali, né? Então a gente tinha que dar um jeito de ampliar e replicar também o ambiente. Então a gente aproveitou também a madeira por conta da sustentabilidade. Que legal. Que é aquela... Todo mundo pergunta, joga tudo fora depois? faz, O que né? faz? Então dá para aproveitar algumas coisas. E até trazendo um pouco do que é o nosso serviço, porque às vezes a gente chega em casa de cliente e ele quer reaproveitar algumas Claro. coisas. Perfeito. E é óbvio, né? A gente não quer demolir tudo e fazer novo. Não, a gente tá aí pra isso, pra usar também Tem essa uns que elas têm criatividade. vontade de demolir tudo É, e tudo começar de novo. Tem alguns que, né? Vamos Já lá. aconteceu! Nesse podcast eu sou a voz da consciência, tá? Eu sei que vocês não podem falar, então eu falo. Assim, de quando ela quer demolir a casa inteira, Tudo sua. bem, então, mas outras não. A gente encontrou uma solução ótima pra quando tem coisa de cliente. Porque é só você criar uma cúpula. Você cria uma cúpula, deixa ali num como chama? Tipo num totemzinho quadrado, um cubo vertical ali, fica bonito, parece uma obra de arte. Exato. Ou você Põe uma coloca- luz, assim, põe pra uma brilhar. luz. Daí tem Pode história. ser horrível. Pode ser horrível. Daí é a arte. Tem Fala gente que é nem arte. gosta, mas aí tem aquele sentimento que acha que a avó vai voltar e vai arrastar a corrente na casa e não joga com o negócio. É verdade. Vai puxar o dedão do pé quando tá Você dormindo. tá me escutando, você sabe que é verdade. Você tem isso que você não quer jogar Aquele fora. adorno de prata da avó que você Aham. não aguenta mais ver, mas você tem que guardar. Que tem 3 espíritos obsessores grudados que já vem de geração e por isso não A desgruda xícara da de família. porcelana, né? Que ganhou, que tá lá Mas guardadinho. nós tivemos um caso que a gente não quis demolir tudo. Que a gente não quis demolir tudo, era só troca telhado e tirar uma parede, e no final sobrou um pilar. Justo. Porque tava segurando a caixa d'água. Quase isso, quase isso. Basicamente isso, porque não tinha estrutura a casa, a reforma acontece, né? A gente nunca sabe o que vai encontrar. Mas essa o cliente topou, né? Ele que até foi querendo mais ainda, né? Mas foi legal, tá ficando bem legal esse aí. Está chegando naquela hora mais temida do nosso podcast, ping-pong. Ainda mais quando é em dupla. Deus. Eu Vamos adoro lá. quando é em dupla. E ainda a geminiana que fica em dúvida, né? Não Vamos lá. pode, tem que ser o primeiro que vem na E que cabeça. fala Você já... muito, inclusive, não perguntem como a gente trabalha, porque nem a gente sabe como trabalhar e falar ao mesmo Como tempo. rei, Juntou 3 geminianos. Opa! Eles já mostraram ali que o nosso tempo estourou, inclusive. Já veio 3 vezes a veio plaquinha Oh, meu aqui. Deus, Já? já? Plaquinha. Eu nem vi. Vamos lá, viagem inesquecível. Luxemburgo. É uma minha Eurotrip em geral. Um momento que vocês querem relembrar, reviver. O nascimento do meu filho. Ó, até emocionou. Poxa, me pegaram. Dá pra pular? Não, Fernando, o que vem na cabeça, o primeiro, assim, se você pudesse, você voltaria e falaria, não, eu quero reviver esse dia. Ai, quando eu ainda tinha meu irmão vivo.
Comida favorita? Ai, meu Deus. Puxa, eu sou meio esfomeada. O que vem na tua cabeça? Abacate! Fernanda. Camarão. O maior orgulho da carreira de vocês. Poxa, tá aqui na Casa Eu acho Cor, que, né? É um nesse momento orgulho, de né? hoje- Vocês estão debutando na Casa Cor? Sim, é o primeiro ano. Parabéns. Show. Caterine é em uma palavra. Feliz. Fernanda é em uma palavra. Alegre. Pois é. Nós tivemos o prazer de bater o papo com Caterine e Fernanda aqui na Casa Cor. Muito obrigado, meninas. Foi demais o obrigada papo com a você. Obrigada a vocês. vocês. Passou nós super que rápido, foi agradecemos. ótimo. Foi Eu estava ótimo. até meio nervosa antes. Foi super alegre, super descontraído, adorei. Que bom.